agradecemos a Deus por essas ofertas e dízimos que os irmãos trouxeram no seu altar. Te damos graças para a vida de cada um deles. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente, poderosamente, a vida de todos os ofertantes e dizimistas. Que tudo quanto entra no seu altar, Deus, possamos administrar com sabedoria e inteligência e com integridade, em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém, irmãos? Glória a Deus, graças a Deus. Maravilha, glória a Deus. Vamos ler. Aliás, antes de ler, deixa eu falar aqui para os irmãos, 2 avisos aqui. Dia 23 temos aniversário também do grupo de intercessão da igreja, sem ser sábado, agora no outro sábado, só para você se programar aí, né? Às vezes vai marcar alguma coisa sábado, você fala, vou convidar os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja não vai poder ir, tá? Porque os irmãos da igreja vão estar aqui na igreja. Eu sei que tem um pessoal aí que faz as coisas aí, né? Mas Deus é Deus, amém? Deus dá vitória. E dia 30, nós temos a marcha para Jesus, 4h30 da tarde, tá bom? Dia 30, vamos programar aí. Então as igrejas também estão se movimentando para fazer uma marcha bonita na cidade para Jesus. Amém? Glória a Deus. O irmão Isaac vai estar lá, com a graça de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que vai ser fácil, mas esforça aí os irmãos aí. Ora pelo Isaac para levar a esposa, para a esposa poder ir. Não sei se E depois nós temos outras coisas aí. Olívia, seu pai é uma benção, viu? Amém ou não? Amém. Sua mãe também, tá? Até que enfim, falei bem da sua mãe. Lucas, capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Maravilha, hoje é o culto de ceia, né? Culto de ceia do Senhor. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vou esperar os irmãos acharem. Lucas 22. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 7. Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: Quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Seguiu-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: Tomai e reparti-o entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. A mão do que me trai, porém, está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio
de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar nos nossos corações, exortando, consolando, edificando, curando, sarando, renovando, fazendo com que saiamos daqui mais firmes com o Senhor, arrependidos, temendo mais, crendo no Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Meus amados, nós estamos aqui, e nós estamos aqui nessa casa, nessa noite, tem aqui o pão partido que simboliza o corpo de Cristo. Temos aqui o fruto da vide que simboliza o sangue de Jesus. Nesse texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus, ele fala algumas coisas interessantes. O evangelista Lucas escreveu e disse que Jesus enviou Pedro e João e falou para eles preparar a refeição da Páscoa. E eles perguntaram para Jesus, mas aonde? Então, quando Jesus falou assim, vocês vão entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem levando um pote de água, segue ele até a casa em que ele entrar. Quando ele entrar na casa, vocês falam para o dono da casa que o Senhor falou para onde que vai ser o lugar que ele deve comer a Páscoa com seus discípulos. Então ele vai mostrar para vocês lá um lugar grande, e ali vocês façam os preparativos. Falar para você que Jesus, ele operou aqui na palavra do conhecimento e na palavra da sabedoria. Esses são dons do Espírito Santo, viu? São dons que o Espírito Santo nos dá. Então Jesus, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus não atuou na terra como Deus. Tem gente que fala, ele fez isso porque ele era Deus. Ele era Deus, mas a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, no verso 5 em diante, está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que teve Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Então, esvaziou-se a si mesmo. Ele, como Deus, ele esvaziou-se. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Uma coisa é a gente fazer algo por outro. Ele fez por si. Ele se esvaziou-se de tudo que ele tinha, de poder, de virtudes, de atributos. Porque Deus tem atributos. Atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Alguns atributos comunicáveis, por exemplo, atributos que Deus tem e ele passa um pouquinho para a gente também, a gente tem também. Entendeu? Deus é misericordioso, ele quer que a gente também tenha misericórdia. Deus é amor, ele quer que a gente também tenha amor. A gente não tem na mesma quantidade dele, na capacidade dele, no poder que ele tem, mas a gente pode ter o amor pelas pessoas. A gente pode ter misericórdia. Então ele tem e ele passa para a gente. Ele perdoa, ele quer que nós também perdoamos. Que nós perdoemos. Então são atributos comunicáveis que Deus tem, que é comunicado à sua criação. Que ele tem livre-arbítrio, e ele disse, façamos o homem à nossa imagem, e nos deu essa capacidade também de escolha, de livre-arbítrio. Atributos comunicáveis. E Deus tem atributos que são incomunicáveis, que só ele tem. E ele não passou para nós. Um exemplo de um atributo incomunicável, ele é onipresente. Significa que ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. E isso ele não passou para nós. Nós estamos presentes só aqui. E olha lá ainda, tem gente que está aqui, o corpo está aqui, a mente está lá fora ainda. Mas Deus está presente em todo lugar.
Ah, mas Deus está presente lá na macumba, lá no lugar, ele sabe de todas as coisas. Quando eu digo que ele está presente, não significa que ele está participando da coisa. Mas ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Aleluia? Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Alguém disse a certa ocasião, né? Mas se Deus tem todo o poder, por que deixa as coisas ruins acontecer, que não sei o quê, que não sei o quê? Ai, meu Pai. Oh, Deus. Então, se ele tem todo o poder, vamos confiar nele então, que ele está deixando acontecer, porque deve ter seus motivos, suas razões. E vamos confiar que ele tem sempre o melhor. Amém, aleluia. Por que Deus permite, então? Deus permite algumas coisas. Mas algumas coisas são de responsabilidade nossa. Algumas coisas, nós é que tomamos decisão errada. Se você planta laranja, não fica espolhando. Eu plantei ali um pé de laranja. Mas vai dar um mamão bonito. Não vai dar mamão. Não adianta, não vai dar mamão, porque você plantou. Então, muitas das vezes, nós plantamos as coisas. E a gente quer culpar Deus porque na hora de colher não estamos colhendo outra coisa. Deus permite que a gente plante o que a gente quiser, mas não reclame depois do que vai colher. Nós vamos colher de acordo com aquilo que foi plantado. E isso Ele deu para nós. Então, por isso que é muito importante, porque a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 6, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Aí a Bíblia fala, aquele que semeia na carne vai colher só coisa ruim. Mas o que planta no Espírito vai colher a vida eterna. Vai colher coisas maravilhosas. Por exemplo, se você trata bem as pessoas, com certeza, você tem a chance de ser tratado muito bem. Se você é cavalo, coiceiro, estúpido, aí a chance também é grande de ter o mesmo retorno. É claro que não é o caso da igreja, porque nós somos diferentes. Quando a gente é tratado de qualquer forma, com estupidez, quando alguém xinga você não devolve na mesma moeda, porque você é crente, você vai devolver no amor, você é filho de Deus, amém, aleluia? Essa prática com a gente quase que não funciona, porque nós somos diferentes, amém? Se falar coisa ruim de você, você vira e fala, olha, Deus te abençoe, amém? Você sempre vai falar isso, amém, aleluia? Ou eu estou enganado? Eu errei aqui. Lembra da historinha das vizinhas lá? Uma vizinha não gostava da outra de jeito nenhum, não gostava da outra. Aí mandou um presente para ela, mandou uma caixa. Quando ela abriu, estava cheio de cocô, de estrume. Ela olhou, que Deus Pai! Aí ela arrumou uma caixa e mandou um presente de volta para a pessoa que deu aquela coisa ruim. Aí a pessoa recebeu lá, e os caras ficaram olhando, deve ter mandado agora uma coisa mais terrível de volta. E quando a mulher abriu lá, tinha lá chocolates, coisas legais lá, flores. Aí alguém falou, eu não entendi, a senhora recebeu só porcaria e mandou essas coisas legais aí. Ela falou, cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. Se você está mandando coisa ruim lá, não, porque ela me xingou, e tal, o Chico também. Não é que ela xingou, é que você também tem coisa ruim dentro. Que a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa foi usada de forma errada, mas instigou você a também soltar a coisa ruim que estava lá dentro. Mas já estava lá dentro. Não é que ela que fez, não, é que já estava lá dentro. Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Porque eu conheço pessoas também que às vezes, porque Jesus falou, se Jesus disse que não é para amaldiçoar, é para abençoar, é porque nós somos capazes disso. Ele não ia falar uma coisa que a gente não seria capaz de fazer. Jamais ele ia fazer isso. Então, voltando aqui, meu querido, no texto da ceia que nós lemos hoje, um texto diferente da que a gente está acostumado a ler, Jesus operou nos dons da palavra da sabedoria e do conhecimento, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 9 manifestações poderosas do Espírito,
a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas, a interpretação de línguas, a profecia, os dons de fé, os dons de curar e os dons de operar milagres e maravilhas. 9 dons. Então, se a gente olhar, por exemplo, a palavra da sabedoria, o que é a palavra da sabedoria? O Espírito Santo, aliás, vamos na palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento, o que é a palavra do conhecimento? O Espírito de Deus, ele pode dar para a gente a condição de saber uma coisa que ninguém sabe, que está escondido, que está oculto. O Espírito Santo pode trazer uma revelação de algo que está escondido, que está oculto. Ele pode fazer isso, se ele quiser. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo conhece todas as coisas. Mas por que ele não mostra para mim então, Senhor? Porque a Bíblia fala que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ele só vai dar uma coisa, isso se for realmente útil para honrar e glorificar o nome dele. Se não for, só para a gente querer usar para nosso proveito, assim, simplesmente o Senhor fala assim, não, está querendo ganhar, não, negativo. Se é para honrar o meu nome, eu vou buscar, eu vou te dar. Então, por exemplo, lá a Bíblia fala de Eliseu, o profeta Eliseu, que estava em Israel, e o povo, os filisteus, os sírios, se levantaram contra o povo de Israel e armaram uma guerra, e emboscadas, e queriam destruir o exército de Israel. E o rei de Israel preparou o seu exército, e ele ia indo para a guerra, e o profeta Eliseu falou, para tudo. E o rei falou, por quê? Ele falou para o rei, o senhor está indo por onde? Ele falou, estou indo por aqui, por essas campinas, por tal. O profeta falou, não faça isso. Ele falou, por quê? Porque os sírios armaram uma emboscada e vai destruir todo o exército. Mas o que nós fazemos então? Vá por esse lado assim. E aconteceu várias vezes isso, e os sírios não conseguiram destruir o povo de Israel. Aí numa reunião lá com os generais da Síria, o rei falou assim, alguém aqui está traindo nós. Porque quando a gente faz as estratégias aqui, o exército de Israel não cai na nossa emboscada. Porque a Síria era poderosa. Os sírios eram poderosos. Aí alguém disse, não, rei, ninguém está traindo o senhor, não. É que lá em Israel eles têm um homem de Deus, um profeta. Aleluia, glória a Deus. E tudo que o Senhor fala aqui, dentro dessa salinha, fechado, ele sabe lá. É como? Polícia Federal, escuta. Já tinha naquela época. Deus sempre teve, aleluia. O que a tecnologia está correndo para fazer aí, e não sei o quê, e tá. Isso aí, nosso Senhor já está na frente. Isso aí, Deus fica só assim, isso mesmo. Vamos lá, vamos correr. Vamos embora. Nós precisamos estão armando aí um foguete para chegar, para levar o povo. Estão armando para chegar em Marte. Não sei o quê. E a ciência é poderosa, a ciência é maior do que Deus, né? Entre aspas, né? E a Bíblia fala, lá no tempo do profeta Elias, que Deus ia levar Elias. Mas como levar Elias para o céu? Não tem a NASA ainda? Não inventou o telescópio Hubble? Não tem ainda? Como é que faz? O carro de fogo passou, já levou e acabou com isso. Ele subiu no redemoinho. Deus fez isso, amém? Aleluia! Mas como que esse homem vai subir? E os dois estavam andando junto, Eliseu e Elias, e a Bíblia fala, um carro de fogo veio, e no redemoinho, Elias subiu e foi embora para a glória. O nosso Deus, irmão? O pessoal quebrando a cabeça, e Deus fala, para com isso, vocês estão querendo falar o que comigo aí? Nosso Deus é maior, amém? Aleluia! Glória a Deus! Então a palavra do conhecimento, ele conheceu algo que estava escondido. O que é a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria é você saber como agir em cima do conhecimento que te foi dado. Se ele sabe que o exército está lá, o que fazer? Então vem a palavra da sabedoria. Não vá por esse caminho, vai pelo outro.
Isso é a palavra da sabedoria. Então, os dois trabalham juntos, a palavra de sabedoria e do conhecimento. São dons que Deus pode dar para a gente. Coisas que a gente não sabe, que está escondida, e ainda como agir em cima daquilo que foi revelado. Olha aí, quanta coisa. E a Bíblia fala para a gente procurar os dons espirituais. Procurar com zelo os melhores dons. E fala assim, mas principalmente o dom de profetizar. Olha que coisa. Agora nós não estamos procurando nada. Está procurando que culto acaba logo, para a gente ir lá não sei na onde, na hamburgueria lá para comer, para ir não sei na onde, mas buscar o Espírito Santo, nós não estamos procurando. Quem está buscando dons espirituais na igreja? Eu estou clamando a Deus para que Deus me use nos dons espirituais. Olha lá, tinha o profeta Balaão. Balaão era um homem de Deus, mas que se corrompeu. Tem tudo isso também. Por isso que é difícil, irmão. Você vê aí, a pessoa quando ela é usada por Deus, se não for mesmo no quebrantamento, na humildade, o homem é muito vaidoso, muito orgulhoso. Estou falando sério, irmão. Nós somos só pela misericórdia de Deus. A gente fica meio inchado, meio inchadinho. Mas se eu orar ali, por exemplo, uma pessoa que está doente e ela for curada, eu vou assim, fica peitinho, neguinho, fica peitinho cheio, gente. Fica, irmão. Eu não quero, mas. Eu não quero, não, mas a gente, no fundo, fica assim. Rapaz, minha oração. Aí pior que os outros ficam falando assim, vai pedir oração na igreja? Não pede pastor Sérgio, não pede pequeno neguinho. Naquele quando ora é fogo. Aí que incha mais ainda. Então o ser humano, ele olha, só Deus conhece nós. Irmão, estou falando sério, só Deus conhece nós. Teve uma época aqui num bairro, aqui que eu não vou citar o nome. Irmão, os crentes dentro da igreja, aqui de oração, ia buscar lá não sei na onde, a profeta. A gente falava, irmã, fui lá, pastor. Fui lá, sabe o que é, né? Passando muita luta, queria ver o que Deus tinha que falar. Eu olhava e falava, rapaz, por que não vai você orar? Você não é filha de Deus? Por que você não ora? Deus fala comigo, porque fala com você também. Mas o senhor não fala nada pra gente. Porque não é para falar, menina. Ué, é para você aguentar aí em oração firme. Eu não tenho nada que falar, porque Deus não quer que fale nada. Vai procurar coisa agora, sarna para coçar. Aí eu lembro que foi alguém de idade, aí foi na profeta aí, e a pessoa não era casada. E estava já passando o tempo. Estava lá para os 40, ela vai... Ele não era casado ainda. Foi na profeta. Aí a profeta falou, Deus já preparou o varão para você. Aí passou um tempo, ela voltou lá de novo. Aí lá tinha um rapaz lá, que tinha bastante gente, tinha lá um senhor lá. Aí, na hora de orar, ela falou assim, o varão está ali. E deu uma confusão, irmão, que você imagina. Isso deu uma confusão. Isso deu muita confusão. A pessoa, quando soube que era, Deus me livre! Eu não quero! Mas não é de Deus? Você não estava buscando Deus? Agora não é de Deus. Você falou que era de Deus, foi lá buscar, e Deus, então, o suposto Deus que você falou, que você está aguardando na expectativa, falou que é o fulano. Você não quer? Não, aquele eu não quero. Para. Vocês estão vendo como é que é o negócio, irmão? A própria pessoa quebrou a cara com as próprias palavras. Fica quietinho na igreja, filha. O que Deus tem para você, Deus tem para você. Não tem que ficar procurando nada. Irmão, olha aqui. Deus fala com a gente. É a gente que não presta atenção. Estou falando sério. Olha, a gente não presta atenção. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, os dois discípulos estavam indo para Emaús. Jesus apareceu para os dois discípulos. Irmão, você imagina bem. Jesus apareceu para os dois discípulos. E os dois foram conversando com Jesus. E eles não sabiam que era Jesus. Por quê? Porque a mente da pessoa, irmão, sabe, ela tá focada naquilo que lhe interessa, naquilo que está nela, assim, sabe? Ela fica cega, não enxerga as coisas.
Eu não sei o que acontece com a gente. É só misericórdia de Deus, sabe? Deus ajuda nós, amém ou não? O Senhor tem misericórdia de nós. Você quer ver outra coisa aqui? Ó, olha para você ver, ó. Aí, na frente, Lucas 24, vai um pouquinho para frente aí. Lucas 24. Lucas 24, dá 3 folhas na frente. Olha o verso 13, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Lucas 24, 13. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Olha, você vê, eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou para Jesus, olha o que ele perguntou para Jesus, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Aí Jesus falou para ele: quais? No verso 19, perguntou Jesus: quais? Aí eles falaram para Jesus, eles responderam para Jesus, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. Eles falando de Jesus para Jesus. Eles falando o que aconteceu com Jesus para Jesus. E Jesus olhando e conversando, e escutando eles falar. E os dois entristecidos falando. E foram falando. Olha lá, olha o verso 21. Eles falando para Jesus: ora, nós esperávamos que fosse ele, quer dizer, que fosse Jesus quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Agora, então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então, Jesus começando por Moisés, quer dizer, começando pelos livros do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Número, do Deuteronômio, pelos livros da Torá, Jesus começando pelo Antigo Testamento e por todos os profetas, explicou para aqueles dois o que acerca de Jesus estava escrito nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez Jesus como quem ia para mais longe. Mas os dois, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Olha, até aqui, até agora eles não reconheceram Jesus, irmão. Eles não reconheceram. Não reconheceram. Imagina também você conversar com... Sabe quantos quilômetros que eles andaram? Olha aí, olha o verso 13. Verso 13. Nesse mesmo dia, iam 2 dele para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Sabe mais ou menos? Mais de 10 quilômetros. Daqui em Piranguinho, você conversando com alguém, sem saber quem que é. Conversando com fulano. E é daqui mesmo lá, porque Jesus foi dando uma palavra para eles, desde o Gênesis, explicando tudo que acerca dele estava nas Escrituras. E quando chegou lá na casa dos dois, lá, Jesus fez assim: então tá bom. E fez de conta que ia passar. E eles falaram: não, senhor, entra aqui, entra, já é tarde, entra. Porque uma coisa que eles tinham também, tanto no Antigo Testamento, era a questão da hospitalidade. Irmão, a questão é uma outra coisa que um outro dia a gente fala. A questão da hospitalidade era uma coisa muito forte no meio do povo e da cultura do oriental. Eles não permitiam que alguém pousasse na rua. Isso eles tinham com ele. Irmão, olha, para um pouquinho e pensa. Naquela época, no Antigo Testamento, no meio do povo de Israel, ninguém dormia na rua. Podia ficar de dia na rua se quisesse, igual o cego de Jericó, igual outros lá, mas dormir na rua não dorme. Porque isso estava dentro da lei de Moisés, a lei da hospitalidade. E eles obedeciam a isso.
Então, quando vinha um estrangeiro, alguém de fora, que alguém chegasse, o cara está lá, está na praça, lá, e fala, não, vamos lá para casa, vamos lá. Ó, você vê, vamos lá para casa, tem um lugarzinho lá, leva os camelos, a gente põe lá para tomar água, amarra, o senhor entra lá, já é um lugar. Fazia parte da hospitalidade. E aí, no livro de Hebreus, o livro de Hebreus fala assim, alguns exercendo a hospitalidade, sem saber, hospedaram anjos. Olha que coisa. Né? Mas hoje em dia está complicado. Você põe o cara dentro de casa, o cara rouba, assalta, mata, estupra. Ô pai, tá difícil o negócio. Não é? Só Deus para ter misericórdia. Aí, quando Jesus então, olha o verso 30 agora, olha o verso 30, Lucas 24, 30. Estando com eles à mesa, sentou para comer, irmão, para jantar. Aí Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e deu para os dois. Olha o 31. Os olhos deles se abriram e o reconheceram. Você vê como é que tem um negócio na gente que é terrível, que não deixa a gente enxergar o negócio de Deus? Você vê que tem uma coisa na gente que não deixa a gente ver as coisas que Deus tem para nós? A gente parece que está envolvido com o mundo, parece que tem uma névoa assim, uma escama, né? Um negócio. E a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4. O Deus desse século, isto é, o diabo, cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça o evangelho de Cristo. Mas tem um negócio que cega, irmão. E às vezes entra até na nossa vida. A gente não está enxergando, e Deus está falando. E Deus está falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está falando para você confiar nele, descansar nele, lançar a tua ansiedade sobre ele, parar de fazer tanta força que você está fazendo aí, você está se desgastando demais, está se estressando demais, está quase morrendo. E o Senhor está falando, para que tudo isso? Calma. Viva cada dia, basta cada dia o seu mal. Amém, aleluia? Irmão, e o tempo está passando, rapaz. Quando você olha assim, você fala, rapaz. E eu como pastor da igreja, eu fico admirado, porque a gente vê mesmo, que a gente está na igreja. Então você vê, há 30 e tantos anos na igreja, a gente apresenta o bebê que cresce, que ajuda a gente na igreja, que namora, que casa, que tem filho, e a gente apresenta o filho que cresce, vai namorar. Aí a gente vai chamar a atenção do filho, e o filho acha que sabe mais do que a gente. A gente fala, para. Ai, meu pai, tem misericórdia, essa criançada de hoje. Ajuda nós. O mundo está caminhando por um caminho aí, por uma situação que só misericórdia. E está caminhando, não é para coisa boa não, hein? A Bíblia fala, nos últimos dias, os tempos serão difíceis. Tempos serão difíceis. Às vezes lá na escola, lá tem aluno lá que, professor, depois eu não trouxe caderno, depois eu trago. E você vai virando uma semana, vira outra. Eles acham que a gente é bobo. E a gente faz de conta, não sei se a cara da gente está escrito bobo, sei lá. Aí um dia desse eu peguei um lá e falei assim, vem cá falar uma coisa para você. Trouxe caderno? Ele falou, professor, eu esqueci. Eu falei assim, eu vou falar uma coisa para você. Olha bem em mim, você acha que eu sou bobo? Você acha que eu sou bobo? Marquei assim, falei assim, seguinte, vou marcar aqui, se você não trouxer o caderno, vai de vermelho na semana que vem. Aí ele olhou em mim assim com a cara, eu falei para ele assim, não vai faltar na minha aula não. Ele fez assim, tipo assim, já tinha armado o esquema, não vou na aula. Ele já pensou rápido, eu não vou nessa aula, porque é muita gente, ele pensou, não vou, e ele esquece, na outra semana ele acaba esquecendo. Porque é muita gente. Entendeu? Aí você tem que pegar a caneta e marcar mesmo assim, aluno Severino, encrenqueiro, não trouxe o caderno. Aí na hora que você chega na sala, aí você vai ler assim e fala assim, aqui que eu marquei desse aluno. Gente, é muita gente, se a gente não marcar, a gente fica louco, fica doidinho lá. Aí você fica assim olhando assim, e eles ficam tudo quietinho lá, quando sabe que tem alguma coisa pegando pro lado deles.
Então, eu não sei, a geração de hoje, tem muita gente na geração de hoje que é nota 10 também, viu? Tem muitos meninos aí, meninas, comprometidas com o Senhor. Amém, aleluia? E olha do lado aí, tem uma delas sentada perto de você, um deles sentado perto de você aí. Amém, glória a Deus. Fala assim para ele ou para ela, é verdade isso? Isso é verdade? Isso que ele está falando é verdade ou não? Irmãos, olha aqui. Balaão foi terrível, não vou falar que o tempo já foi embora. Balaão foi terrível. Era um homem de Deus a princípio, mas que se deixou corromper. Ló era um homem de Deus. A mulher de Ló, tudo indica que ela era uma mulher abençoada, porque estava andando junto com Abraão, mas separou de Abraão. Os filhos de Ló, né, as filhas, os empregados de Ló, irmão, eles andavam com Abraão, se tornaram poderosos, porque Deus abençoava Abraão. E o próprio Deus falou para Abraão assim, ó, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas abençoarei a quem te abençoar. Então, como Ló estava ajudando Abraão, Ló estava, num certo sentido, abençoando Abraão, e também estava sendo abençoado, porque é a promessa de Deus. Mas quando Ló se afastou, aliás, antes dele se afastar, porque deu um problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, aí o Abraão chamou Ló e falou para ele assim, olha o homem de Deus, a postura do homem de Deus, irmãos, ó, ele falou assim para Ló assim, nós vamos ter que separar, você vai ter que ir embora. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Escolhe. Olha o homem de Deus, a tranquilidade de quem confia no Senhor, irmão. Pode escolher você. Aí ele olhou assim, ó. Naquele tempo não tinha binóculo, né? Mas ele olhou bem assim, porque ele tinha muito gado. Olhou assim, olhou para lá, consultou os seus homens ali e falou, vamos para aquele. Lá tem muito pasto para o gado e tal. Aí escolheram as campinas verdes, a olho nu, lindas. Quando ele se afastou, fazia tempo que Deus não falava com Abraão. Quando ele se afastou, Deus falou, Abraão, olha agora para a direita, para a esquerda, para frente, para o sul. Tudo isso eu vou dar para você agora. Às vezes a gente tem que afastar de gente ruim, mas não precisa afastar. O próprio Deus afasta. Então não fica reclamando, não, se alguém afastou de você, se afastou porque teve que afastar. O próprio Deus tirou, fica quietinho. Se tiver de voltar também, se é uma mulher de Deus, se é um homem de Deus, vai voltar. Mas por Deus. Se preocupa não. Porque fulano não quer conversar comigo, porque esse cano, irmão, você está em oração. Abraão não queria que Ló fosse embora, mas Ló foi. E Ló, no começo, estava maravilha lá, gado, tudo uma maravilha. Mas entrou numa encrenca. Sabe, irmão? Chegou lá, rapaz, era só forró, era só Anitta, era só batidão. Rapaz do céu, o negócio pegou lá. Complicou a turma. E aí se corrompeu. Todo mundo que estava com 99% ali foi para Sodoma e Gomorra, misturou lá. Aí veio um exército, 5 exércitos de fora, atacou Sodoma e Gomorra, venceu o rei de Sodoma e levou todos os bens longe, levou Ló também, levou tudo. Acabou com a fazenda de Ló, o gado, levou tudo. E o Abraão está lá vivendo a vida com Deus, tranquilo, do outro lado. Crescendo, sendo abençoado. Aí chegou um homem e falou para Abraão, aconteceu isso lá com Ló e tal. Sabe o que Abraão fez? Abraão não fez como muitos de nós fazemos assim. Que se vira ele lá, ele quis ir embora, que se dane. Problema dele. Negativo. Abraão pegou 318 melhores homens que ele tinha e falou, vamos lá ajudar ele. A Bíblia fala, nunca pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. E Romanos capítulo 12, no finalzinho, fala, o bem sempre vence. O bem vence o mal, vale a pena. Parece que o mal está prevalecendo. Não. O bem vence. O bem é maior. Amém? Aleluia? E Abraão foi com 318 homens, venceu, trouxe tudo de volta. Foi a maravilha. Trouxe Ló, trouxe tudo. Aí ele trouxe todas as riquezas dos exércitos lá que havia destruído Sodoma e Gomorra.
E eles tinham atacado outra cidade também. E Abraão trouxe tudo, muita bagagem, muito despojo. Aí o rei de Sodoma e Gomorra falou para Abraão assim, ó, eu vou te dar um tanto de coisa, vou te recompensar, Abraão, por tudo que você fez. Abraão falou assim, eu não quero uma agulha sua. Eu não quero uma agulha para você não dizer que foi você quem me enriqueceu. É como se ele falasse assim, quem está me enriquecendo é o Senhor. Não preciso nada de Sodoma e Gomorra. Irmão, você não precisa nada do Egito, nada do mundo, no sentido de coisas que vêm trazer pecado para a tua vida, denegrir você, jogar você para baixo. Não, não, não. Mas nós precisamos tudo do Espírito Santo, tudo de Deus. Amém, aleluia. Nós precisamos do Senhor para a nossa vida. Então não desista de estar na presença do Senhor. Quando os anjos vão destruir Sodoma e Gomorra, aí vai avisar Ló. E Ló fica enrolado lá porque está difícil de sair. E aí eles grudaram na mão de Ló, na mão da esposa de Ló, nas filhas. Vambora que vai destruir. E quando eles estão saindo, rapaz, a mulher, marvada da mulher, viu o que tinha lá? Esqueceu o celular, alguma coisa lá. Tá vendo? Não consegue desgrudar do celular? Arrebata a igreja. Não, Senhor, esqueci meu celular. Vai para o inferno com o celular também. Não desgruda. Irmão, você pensa bem aqui, o meu celular está lá em cima. Você pensa bem aqui. Eu falei aquele dia, imagina bem se todas as vezes que você olhasse no celular, você olhasse na Bíblia. Pensa para você ver. Todas as vezes que você fosse olhar no celular, você olhasse na Bíblia também para ler um versículo. Em uma semana você teria lido a Bíblia inteira. Ou quase ela, né? Ô Senhor, ajuda nós, amém? Aleluia. Não tem gente que não consegue ficar. Se for viajar e falar, estiver saindo daqui, estiver em Piraguinho, esqueci o celular, tem que voltar. Que isso? Que isso? Pelo amor de Deus. Rapaz, o que tem ali? Se você falasse, esqueci a Bíblia, você podia até ser. Não, meu celular tem a Bíblia, eu sem Bíblia eu não fico. Estava até para passar. Ai, meu Pai, ajuda nós. Que o Senhor nos ajude, amém? Aleluia. Nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, do pão, que simboliza o corpo de Cristo, do fruto da vide, que simboliza o sangue de Cristo. Quando a gente participa aqui, a gente está dizendo, Senhor, a minha vida é tua. Eu sou teu e o Senhor é meu, aleluia. O Senhor não abre mão de mim, eu também não abro mão do Senhor. É o pão e é o fruto da vide. Isso aqui é um memorial. Nós vamos participar desse memorial aqui, e Jesus falou assim, ó, olha, pra gente, coisa linda, Lucas 22, versículo 15. E Jesus disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus desejou muito participar da Páscoa e com certeza estabelecer a ceia. Ele desejou muito. Aí ele falou assim, no verso 16, Lucas 22, 16, pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Sabe quando a gente vai participar de novo com Jesus? Literalmente, na glória. Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro vão participar da ceia com Jesus lá. Então quando Jesus participou ali, ele falou, desejei muito, porque era a primeira ceia, assim, literalmente, né? Antes da sua morte, e a última antes da sua morte. Então ele desejou muito, estabeleceu a ceia, no outro dia morreu, ressuscitou. Ficou 40 dias com os discípulos, e depois foi assunto ao céu. E quando ele estava subindo, 2 anjos apareceram para os discípulos e falaram, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que dentre vós está sendo elevado, está subindo, vai voltar do mesmo jeito que vocês estão vendo ele ir. Jesus voltará. Amém? Ele voltará, irmão. Ele voltará. E ele mandou a gente participar da ceia, fazer isso em memória de mim, até que Jesus volte, até que ele venha. Paulo escreveu, até que ele volte. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Amém? Vamos preparar a ceia aqui, as irmãs aí? Que a hora avançou aqui. Vamos preparar a ceia
Quem é que vai participar da ceia? Irmão, quem entregou a vida para Jesus de verdade. Se você está na dúvida, aí é difícil. Mas você entregou a vida mesmo de coração para o Senhor? Sua vida é dele. Se você morrer agora, você vai para o céu. Você vai para um lugar maravilhoso. Você tem certeza? Então, glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Entregamos. Estende as mãos para cá, Senhor. Nós oramos pelos elementos da ceia que serão ministrados agora, Senhor. Abençoa, Pai, Espírito Santo de Deus. Perdoa nós, abençoa. O pão e o fruto da vide, entregamos diante de Ti, Senhor. Nós, sem o Senhor, não somos nada. Mas pedimos a Tua bênção agora. Consagramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode servir. Você vai segurar aí, nós vamos participar juntos. O pão simboliza o corpo de Cristo, que foi partido por nós. E o fruto da vide simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por nós. Quando você participa, você está dizendo, eu estou em aliança com o Senhor. Estou firme com o Senhor. E participo pela fé. Nós não participamos porque a gente é bom, porque a gente merece, porque a gente é digno. Não. Nós participamos porque Ele fez tudo por nós. Porque Ele nos ama. Ele nos perdoa. É por isso que nós participamos. Nós não merecemos nada. Nada. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, precisa minha alma, preciso de Ti, distante de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer que fizestes por mim. Como alto é o céu, Tuas misericórdias sem fim. Como um pai se compadece dos filhos,
assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Toda a igreja, vamos ficar em pé, toda a igreja. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Meu querido, minha querida, Jesus voltará. É preciso estar em dia, assim, na presença dEle, em aliança, por meio dessa confirmação do pão e do cálice. Porque Ele voltará. Ele voltará. Senhor, perdoa a igreja, perdoa eu, perdoa nós, Senhor. Nós não somos dignos. Perdoa, Senhor, perdoa. Ajuda-nos, ajuda-nos. Comamos e bebamos em nome do Senhor. Quando Ele estendeu a sua mão, Ele salvou o homem perdido. Aquele que não tinha mais jeito, Ele salvou e transformou. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus
estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Toda honra a ti, toda glória a ti. Uma ótima semana para você. Um ótimo mês, abençoado por Deus. Que o Espírito Santo te guie, te governe, te ilumine, te abençoe. Tua casa, tua família, tudo na tua vida. Que você e eu possamos ficar firmes com Ele, temendo o nome dEle, fugindo do pecado. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude. Que a semana sua seja abençoada, irmão e irmão. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.